Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, mais um dia especial, estamos aqui novamente com o nosso amigo Ribeiro, que já gravou conteúdo para o nosso canal. Está aqui, vou deixar na tela para vocês, que foi a respeito de pintura de fundo. Remoção de fundo e pintura. Remoção e pintura. Mas Ribeiro, aqui hoje, dessa vez, você preparou um laboratório aqui, né? Tô me sentindo de volta ao colégio, né? Um experimento aqui, né? Tem muita informação aqui, rapaz. O que é isso aqui? Aqui nós tentamos trazer um pouco da teoria e da prática para a vida real, né? Vamos tentar simular aqui alguma coisa de construção e de revestimento para que o cliente entenda o que é a teoria e o que é a prática. Bom, pessoal, essa ideia começou porque é rotineiro. As pessoas veem um barco e olham, né? O barco é azul, o barco é amarelo, é verde, é branco, mas o que é aquilo que nós estamos olhando? Deu uma batidinha, faz esse retoque, é no gel, é no PU, o que é isso, né? Quais são os revestimentos que se utiliza na parte náutica? Como é que nasce um barco ou uma peça de um barco? Como é que ela nasce? Ela já nasce pintada, ela nasce translúcida, ela nasce branca? Como é que funciona isso? Dá uma luz pra gente. A partir do momento ali que foi criado o projeto da embarcação, aqui nós temos um protótipo de uma peça, né? Isso aqui é uma peça, é um acabamento de perfil, e aqui nós temos a peça. Nessa peça foi feito uma forma. Dessa forma você cria a peça, né? E aí essa peça ela já sai no gel branco, que é o gel de acabamento que você vê quando você olha para a embarcação pronta, né? Esse gel aqui, que é o gel inicial, que é o gel de forma, seria esse gel aqui, né? Que ele é feito um acabamento. Aqui é o Ribeiro aqui fazendo aqui, ó, e mostrando para vocês. Aqui é na hora. Nos 30. É isso aí, ó, tá vendo? Aqui não tem... Aqui nós temos o gel. Então essa é um conteúdo de gel coat, é isso? Gel coat. Okay. Gel de acabamento que ele é aplicado dentro da forma. Esse gel ele é aplicado dentro da forma. Para quê? Para que quando a peça saia, ela já saia num estado branco. Olha que interessante. Então porque aqui... aí vem uma grande dúvida. Então quer dizer que a fibra não é branca? Não, a fibra ela é marrom. Isso daqui é uma peça de fibra? Essa é uma peça de fibra. E essa é a cor natural da fibra? Essa é a cor natural da fibra. Porque a fibra não é nada mais, nada menos do que a resina. A resina, é igual o catalisador, né? Que é a resina e o gel, eles compartilham o mesmo catalisador. A catálise é de 1 a 2%, né? Você percebe que quando você catalisa, a cor muda, né? Tá. Aquele tom que era amarronzado, ele começa a ficar esverdeado, né? Essa é a resina catalisada. Daqui a uns 40 minutos ela vai estar seca. Aqui no caso da Schaefer, nós também já temos um vídeo que nós fizemos sobre exatamente o sistema de infusão, que é a aplicação da resina já por um sistema já de infusão, e aí esse processo todo já foi feito em uma grande quantidade, que é para fazer a infusão total das peças, né? E a catalisação do gel aproximadamente da resina também. Então o gel também precisa ser catalisado. Precisa também ser catalisado. Então, a resina foi catalisada, o gel foi catalisado. Ribeiro, sabe o que é muito legal para quem está assistindo a gente? Porque assim, às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu comprei um barco zero, então esse assunto não é relevante para mim. Não é bem assim, né? Porque é normal as pessoas darem uma pegadinha no barco ou na hora de encarretar, e aí vão precisar de um suporte, né? E aí nesse caso, qual o revestimento correto a se utilizar, né? A partir do momento que você der uma esbarrada, ou que você riscar, ou arranhar mesmo, até mesmo com a mangueira passando um cabo, você vai precisar fazer um retoque. O que vai ser feito? A partir do gel. Vamos supor que essa peça aqui ela tem algumas imperfeições.
Para eu corrigir essas imperfeições, eu preciso passar uma massa. Seria esse material aqui, ó. Esse material seria o material que nós usaríamos para fazer esse tipo de acabamento. Entendi. E aí depois entraria com retoque De gel. de gel. Perfeito. O gel ele tem uma vantagem que, dependendo da espessura do risco, você consegue usar na espátula. Você consegue fazer um reparo de enchimento. Vamos botar, você pega um pouco de gel, bota na espátula, você faz a catálise e vai lá e preenche aquele defeito com gel. Depois você lixa e pule e ele dá o acabamento. A tinta não te permite isso, né? Porque o gel em si, ele é já a resina pigmentada. Então você tem essa facilidade de trabalhar com ele também na parte de retoque. O barco pintado no gel, com gel pigmentado, isso é melhor ou é pior para a utilização do barco? Assim, a parte da pigmentação do gel é a parte estética, né? Assim, o cliente ele pode querer um barco com uma faixa decorativa e não optar pela tinta e optar pelo gel pela durabilidade, né? O gel ele tem mais durabilidade do que a tinta. A tinta ela vai te dar assim uma durabilidade de 5 anos à disposição, o gel vai te dar uma durabilidade de 10, 15. Temos barcos aí de 20, 30 anos com gel impecável. E com relação a retoques? A parte de retoque, aí vem muito da parte do profissional. Por quê? Você vai ter um gel queimado e um gel novo. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar revitalizar. Você vai ter que primeiro, antes de você fazer o retoque, você necessita clarear aquele gel para depois você fazer o retoque. Muitas vezes o gel não bate porque a pessoa não clareou. Ela pegou o gel que veio original, mandei fazer o gel azul. A pessoa vai fazer o gel azul. Só que o gel do seu barco, ele já está com 3 anos de exposição ao sol. Então o que você precisa fazer? Você precisa revitalizar o gel do seu barco antes de mandar fazer a tinta. Então, dentro disso que você está falando, no gel é melhor, tanto para manutenção quanto para longevidade. A partir do momento que a peça ela saiu da forma, né, que ela sai nesse estado aqui, ela vai entrar assim na parte de estética do cliente, né? Vamos supor que o cliente ele quer essa peça na cor preta. Ele vai optar ou por uma pintura em gel ou por uma pintura em tinta. E essa tinta, o que que é? Aquela tinta normal que eu pinto o apartamento, é isso? Não, essa tinta ela é uma poliuretano, né? É uma tinta com base de verniz, né? É uma tinta que ela tem um filtro UV. É uma tinta que ela vai te dar também uma durabilidade não tão boa quanto o gel, mas ela vai te dar uma durabilidade de exposição aos intempéries do tempo, né? Então a gente usa PU, normalmente um PU naval, né? Mas você trouxe aqui pra gente o que que é um PU, o que que é uma tinta? Nós temos um exemplo aqui de preto, né? Um PU preto, que seria, né, a gente fosse simular. Tudo aqui, pessoal, nós temos que entender que isso aqui foi preparado para uma demonstração, tá? Porque no dia a dia aqui o Ribeiro, quando está fazendo seus trabalhos, está com toda a parte de EPI, né? Porque isso aqui não pode ser manuseado aqui agora, até se nós fizéssemos com todos os procedimentos de EPI, com certeza ficaria muito mais difícil até da gente transmitir. Mas isso tudo é feito com máscara, com luva, né? Com todos os equipamentos que tem que lembrar que tem a segurança, a saúde em primeiro lugar. Então aqui nós temos um PU catalisado. Vamos supor que o cliente ele quer fazer um para-brisa preto. O barco dele o para-brisa é branco, o barco é tudo branco e ele quer fazer um detalhe preto. Então ele vai usar uma tinta PU. O que é a tinta PU? A tinta PU é um verniz pigmentado. Esse ele não precisa dissolver? Sim, nós Precisa dissolver. Temos o solvente também, diluente PU. Né? Só que assim, como a gente vai fazer ele no pincel, a gente não precisa dissolver. Uma coisa que a gente vê muito nos barcos antigos é o barco que ele acaba o gel, né? Aí a pessoa precisa pintar novamente o barco. Sim. Aí ele surge com aquela questão assim, eu pinto o barco em gel, poxa, chegou um orçamento, tá muito caro, agora eu vou em PU ficou bem mais barato, tá? E a gente, inclusive, no momento das vendas, a gente fala, esse barco tá no gel original. O que muda? Porque se a gente usa o gel e a gente faz uma faixa hoje em PU, o que muda hoje num barco que você fala assim, ele está inteiro pintado em PU? O que muda é a parte da durabilidade.
que acontece? Quando você pinta um barco em PU, você está mais propício a ter retoques e marcas, né, arranhões, riscos, porque ele não é tão denso quanto o gel. O gel, se você pegar ele aqui, ó, a gente pode pegar aqui, ó, as quatro, ó, e você limpar, você vai ver que ele não risca. Ele é mais resistente. Ele é mais resistente. Então quando você pinta um barco em PU, você tira a resistência e a originalidade da embarcação. O gel ele acaba devido ao mau uso da embarcação. Produtos químicos, polimentos mal feitos. Eu quero polir o meu barco todo ano, mas quem está polindo o seu barco todo ano? Que material está sendo usado no seu barco? De que forma está sendo polido? Eu quero que lixe o barco todo ano, mas quantos grãos de lixo está sendo usado? Quando você pinta uma embarcação, quando você tem a ideia de fazer uma reforma, que você quer um barco original, você opta pelo gel. Quando você quer, às vezes, baratear, que nem o senhor comentou a respeito do PU, você tem que saber que você está tirando a originalidade daquela embarcação. E diminuindo a vida útil. E aqui, o que mais você trouxe pra gente? Porque a gente saiu de resina pigmentada, PU, né? Que aqui a gente já está falando em verniz pigmentado. E tem mais coisa ainda? Temos a parte do poliéster, né? Que é a tinta automotiva. E aí você percebe que o automotivo, o que é? O automotivo já é uma tinta pigmentada, mas é um verniz diluído e pigmentado. Para quê? Para que ele tenha esse efeito metalizado. Quando a gente vai ver a pintura, né? Muitos barcos hoje em dia, a pessoa quer um barco exclusivo, o que ela faz? Ele manda fazer uma faixa para que seja uma embarcação, né, exclusiva, né? E aí nós temos o que? O poliéster. Aqui nós temos um prata. Você vê que a tinta tem um certo efeito, ó. Você vê que ela tem um efeito, mas ela não tem nenhum tipo de proteção e nem tem nenhuma viscosidade, ó. Você vai ver que ela é bem... Essa não tem verniz. Essa não tem verniz. Ela... Nossa, dá pra ver que ela é bem líquida, né? Ela é bem líquida, mas o poliéster, ele não tem proteção. Então toda vez que você pinta no poliéster, você tem a necessidade de usar o verniz. Pra quê? Você vai ver que aonde eu fiz o teste ali, o brilho tem o efeito, tem a cor, mas não tem o brilho como tem no PU, não tem o brilho como tem no gel e não tem o brilho como tem na resina. Então, para que você consiga o brilho no PU, no poliéster, você precisa aplicar um verniz. Aí um verniz incolor. Um verniz incolor. Então, vamos dizer aqui assim, eu quero esse detalhe no prata que você acabou de passar aqui. Então, você, como profissional, você tem primeiro o trabalho de passar a tinta prata e depois você ainda tem que passar um verniz. São duas etapas. São duas etapas. Na verdade são 3 etapas, né? Porque no caso aqui da tinta poliéster, que é a tinta automotiva que nós conversamos antes, ela necessita que se aplique um primer. É por isso que a tinta automotiva ela tem uma aderência na fibra, na embarcação, porque você tem que preparar a superfície para receber a tinta. Se você pegar a tinta e preparar direto no gel, ela vai desplacar. Entendi. O gel ele não tem ancoragem com o poliéster nem com o verniz. Então, para tudo você tem que fazer primeiro para aplicar uma base, um fundo. Então, pessoal, para ficar bem claro, igual quando nós vendemos uma embarcação da Scheffer, ela com certeza 0. Então, quando nós perguntamos, você vai querer pintar ou não, é porque exatamente os profissionais já têm que deixar preparado, né, para poder receber essa pintura que você está acabando de explicar. Sim. Aí para você definir, né, vamos supor que eu entro no estaleiro e quero comprar uma embarcação e eu vou definir que eu quero ele na cor preta, que eu vou usar o PU. Então a preparação é com a base para PU. Mas se eu quero na cor prata, então a preparação é para uma base poliéster. Então cada tipo de pintura que você exigir, você vai ter um tipo de preparação. Você mostrou essa régua que era para você ver a questão da catalisação, é isso? Cada produto tem uma catálise, né? Cada produto que você vai... E aí quando você vai trabalhar com produto, você tem que saber a catálise e tem que procurar obedecer aquilo que diz o fabricante. 5x1 e 8x1 normalmente são primers, e você tem 2x1 que é o verniz alto sólido e 4x1 que é o PU.
Ok. Então você vem até aqui, você tem a marcação. E aí você usa... E você usa as marcações para que você faça uma catálise exata. E o poliéster não tem catalisador, né? O poliéster ele não tem catalisador. O poliéster ele é monocomponente, você aplica ele e ele requer que você aplique o verniz. O verniz depois. O prime ele entra em que momento? O prime ele entra depois do lixamento. A primeira etapa da pintura é o lixamento. Você vai entrar, vamos supor que você vai pintar em gel. Você vai entrar com uma lixa 80 ou 120, que é uma lixa preparatória para o gel, porque é um produto mais bruto, mais grosso. A pintura de gel ela é aplicada com pistola 4mm. É uma pintura de alta viscosidade. Quando você vai aplicar uma pintura em PU, você já entra com uma lixa 150 ou 220. Quando você vai entrar com a pintura em poliéster, aí você já vai entrar com um lixamento de 400, 600 ou 1200. E aí depois que eu acabo de lixar ela, eu tenho que aplicar um fundo. No caso do gel você não necessita do fundo, mas no caso da tinta poliéster ou na caso da tinta PU, você tem que jogar um fundo compatível com a tinta. Cada tipo de pintura tem um tipo de base equivalente àquela pintura que vai ser feita. Por que a maioria dos estaleiros hoje no mercado brasileiro trabalham com PU? Ou PU ou poliéster, mas não trabalham com o revestimento em gel? A questão do gel, o gel ele é mais simples na preparação inicial. Você não necessita de fazer a parte da aplicação de fundo e você consegue entrar com a lixa grossa. Mas depois do gel aplicado, como ele é aplicado com pistola, com bico grosso, você tem que entrar com 4, 5, 6 tipos de lixa. Você vai começar com lixa 150, 220, 400, 600, 800, 1200 e 2000 para chegar nesse acabamento final. Quando você aplica o PU, você tem um trabalho maior na preparação, que você vai lixar e vai aplicar o fundo, o prime. Depois tu vem com a lixa corretiva, né, corrigindo pequenos defeitos, e você aplica o PU ou o poliéster com verniz. E aí você entra com 2 tipos de lixa, 1200 e 2000. Então você tem um trabalho maior na preparação inicial, mas no acabamento final você ganha tempo. Entendi. Entendeu? Só que é aquele negócio que nós falamos, né? Ela não tem a mesma durabilidade que você tem numa peça. Você nunca vai conseguir pegar uma peça de tinta e fazer o que a gente faz, né? Ó, essa é uma espátula de ferro. E se vocês estão aqui próximos, vocês podem ver que ela não risca ao ponto de você, né? E se ela chegar a riscar, você vai vir com uma politriz, uma lixa, e você consegue tirar. No caso do PU ou do poliéster, vai desplacar. Você falou da pintura em gel. Outro dia eu estava vendo, hoje em dia está muito comum você ver os barcos totalmente pintados, né? E aí eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, não, eu fiz questão que meu barco fosse pintado no gel. Aí eu olhei por baixo, vi a plataforma, a bandeja ali de popa do barco, branca. Você falou que a princípio é a mesma coisa, um do outro. Você consegue destacar, fazer faixas, por exemplo, eu vou fazer uma pintura de gel. Eu tenho como fazer só uma lateral e o restante eu mantenho como estava, com o gel branco? Consegue. Eu consigo. Consegue. Aí ele faz isso depois, então não tem nada a ver com a preparação do barco. Não quer dizer que eu já vou fazer ele naquela cor de gel no casco, no molde. Aí é uma questão assim de, como o Sr. João falou, uma questão de fabricação, né? Tá. Você pode exigir, né, que ele saia no gel azul, ou no gel cinza, ou no gel vermelho, já de fábrica. Tá. Como você pode, depois dele pronto, você fazer uma faixa decorativa com gel. Tá. Muito boa essa colocação, porque é o seguinte, então vamos voltar para essa peça aqui. Essa peça, quando ela saiu, né, quando saiu ali do molde, ela saiu aqui assim, ela já saiu na cor branca. Sim. Dentro dessa pergunta do João Paulo, então quer dizer que se o comprador ele quiser com que essa peça tenha algum detalhe aqui numa outra cor, que fosse em gel, que fosse, sei lá, um gel de cor azul, preto e tal, então como é que é isso? Ele já vai sair daquela forma, já vai sair o branco e o preto junto, ou o branco e o azul junto? Não, né? São fases diferentes. Não, ele consegue fazer com que saia da forma com as 2 cores. Já sai da forma com as 2 cores? Com as 2 cores. Não é pintado posteriormente? Não, quando sai de fábrica da forma, o que ele faz? Ele vai ter que fitar a parte que ele quer de branco e pintar a parte preta. Na forma? Na forma. E depois ele vai fitar o preto e vai pintar o branco.
Depois ele vem com a fibra de vidro laminando. Quando sair o casco, ele já vai sair com a divisória entre cinza e preto, branco e preto. Aí é a pergunta que eu acho que tá. Que geralmente as pessoas às vezes acham que, pô, mas pintou em gel, mas pintou quando? Se já saiu de fábrica, ele já saiu pintado, então em 2, sei lá, 3 cores, não sei quantas, que o próprio fabricante pode dar esse tipo de opção. É isso? Bom, pessoal, vocês estão vendo que o assunto é complexo e a gente trouxe para exatamente tirar essas dúvidas, né? Porque tudo isso é feito para que a gente navegue mais. Porque o resultado é esse, né? Ele está na navegação. Com certeza. Porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Obrigado, Iber, Obrigado a vocês pela aula. Iber, obrigado pela aula, obrigado pela paciência. Colocamos à né? disposição sempre. Isso é muito importante, muito legal mesmo.